pessoal, ok? Estamos aqui entre a linguagem e a sociabilidade, os campos que possam trazer consequências ou beneficências relacionadas à palavra medo. Embora a palavra medo nos associa a fobias e a outros termos que possam trazer ventilômetros relacionados à própria natureza da linguagem e sociabilidade, ok? É lógico, já falei sobre movimento, estamos movidos pelo pensar, movidos pelas questões relacionais, afetivas e as questões relacionadas à agilidade. É uma linguagem tridimensional. Pois bem, é lógico que nos traz campos criteriosos que relacionam o controle motor, o meio interno e externo. Qual é o ser humano que não tenha medo? Qual é o ser humano que não tem os seus próprios desejos e tenta ocupar nos seus próprios desejos desafios ligados à proibição? Ok? Então vamos trazer entre alguns autores que começou a falar sobre esse assunto, o Benjamin Rush. Benjamin, não é o Benjamin, tem um Benjamin Smith, um autor aí também, nos traz pontos importantes sobre a questão de que a palavra fobia veio de 1786. E alguns colocam um termo de obsessão, que a palavra fobia do verbo phobos, derivado de phobos, o deus grego que personifica o medo, o pânico e o terror. Era aplicado apenas a sintomas de doenças físicas. Quando eu falo sobre sintomas, eu falo sobre movimentos simbólicos. Se nós olharmos a origem grega, a palavra simbolismo, há uns sintomas. Como é que eu posso diagnosticar alguém? Já em primeira instância, diagnóstico, ocorre um tratamento, ocorre um processo como um ensino e aprendizado. Como é que eu vou aprender de um dia para o outro? É um processo entre ensino e aprendizado, essas trocas de saberes que vai relacionar o corpo e a sua somatória ligado à deficiência e a sua eficiência maturacional. Ok? Pois bem, então quando falamos sobre doenças físicas e essas pluralidades, nos traz uma mania de falar que é loucura, que é demência, e coloca em conchedes ou parentes, colocando em conchedes os fenômenos ligados à psicossociologia, à psicomotricidade, ou seja, a própria motricidade, a linguagem e sociabilidade. Ok? Então a fobia ela é definida como medo, um mal imaginário. Nós pensamos muito que possa ser imaginável, pode acontecer conosco, quando acontece, pode haver tragédias que possam ser referências e câmeras, bússolas monitoradas para haver a investigação em nosso viver. Entre essa releitura, traz estados de loucura em nossa vida, em momentos ficamos loucos, traz uma surdez. Em vários livros falamos sobre o surto e os seus cronogramas relacionados à palavra mística. Pois bem, se o próprio cronograma, nossos próprios olhos, nos traz algo para atingir metas e objetivos, que é o olhar na alma, nos coloca fatos importantes. Então, como é que podemos definir fobia? A palavra imaginário também traz também a palavra psique, faculdade, habilidade, não sei, competência também, mas é algo que cai na faculdade, traz uma capacidade de você imaginar algo que possa acontecer. E fica algo que escrito, corpos escritos ligados
aos campos de inclinação relacionados a esses pontos, ok? Pois bem, então, entre esses fatos, entre fantasmas, médicos, ratos, N fatores que trazem uma fobia analítica, periférica e os campos investigativos analíticos, traz representações ligadas à mania de superação, ou seja, acabando com o seu próprio medo. A maioria das vezes a fobia pode trazer também transtorno ligado a homicídios, feminicídios e outras questões que são pressupostos, subsídios que relacionam à infância, à motricidade infantil. Como eu já falei sobre motricidade infantil, o autor Ferreira Neto, 1996, como o jogo, propriamente dito, o esporte e o movimento nos traz manias que possam ser um hábito sintomático, que você, analisar uma leitura vivida de cada aluno e cada próprio professor possa diagnosticar que na sua infância ou na sua faculdade ele passou a primeira instância. Pois bem, entre a fobia ligada aos campos cômicos, lembra que eu falei sobre motricidade cômica? Porque ele não fez e relaciona maneiras importantes para a nossa vida, ok? Então, entre esses compêndios, entre séculos e séculos, há um traço corporal entre traumas, tramas, exigências. Quando eu falo sobre fobia, alguns podem aproveitar da sua própria fobia para ver bullies, preconceitos, ou roubos, ou seja, usar o termo sacanagens que pode acontecer em nossa vida. Pois bem, entre esses vestígios teóricos, entre esses subsídios teóricos sinistros e da Idade Média, alguns filmes de ficção, telenovela, são meios que nós podemos olhar um campo crítico superador. Pós-crítico superador também nos traz aqui pesquisa avaliativa pós-moderna. Tem pessoas que não aceitam ser reprovados ou estar num estado de dependência. Eu, por exemplo, nos traz maneiras evolutivas nas questões interpessoais, um substantivo coletivo que vai colocar a maneira que vai haver efeitos de globalizações com uma edição ampliada, como a educação física e a sua dimensão, não sócios, mas motricidade. A motriz, um campo patriarcal, que vai haver harmonia entre termos ligados à fobia. Como eu já falei, a palavra phobos, acho que tem até carro com esse nome aí, que nos traz pontos importantes entre um Deus, que colocam, que trazia o quê? Pânico e terror, que aplicava apenas sintomas de doenças físicas, que personificava o medo. Então, muitas vezes, até a maioria das vezes, em questões de cultura e etnicidade, respeitando ao conhecimento mitológico, ligado à metodologia científica, também que está entrelaçada, embasada entre pesquisas investigativas. Mas se eu pesquisar sobre Hércules, se eu pesquisar sobre Silos, eu acho que vou ter que ter dados periódicos, analisar vários livros e tem que ter um respeito ligado à própria religião, que é onde está inserido, e o seu ser, e a sua bagagem histórica, analítica, ok? Então, quando eu falo sobre compêndios, é o que? É conjunto de dados, conjuntos de periódicos, conjunto de dissertações, monografias, ou de pesquisas que foram quantitativas ou qualitativas. Nessa linguagem e sociabilidade. Ok? Pois bem, para fecharmos, colocamos que a corporeidade e cultura corporal têm as suas fobias ligadas à teoria e à prática. Eu já falei sobre Romeu e Julieta e outros parâmetros ligados à mulher, ao homem e outras questões.